Uma boa tarde para vocês. Esse vídeo vai ser continuação do outro vídeo. Por quê? Porque eu tava falando com vocês sobre o quê? Sobre a igreja católica. E eu tô soltando assim uns vídeos para que vocês compreendam. Esse vídeo eu fiz para o quê? Para as duas casas do Senhor. Tempo católico, tempo evangélico. Os dois tempos procuram o Senhor. Agora a gente tem que procurar aceitar tudo que está escrito. Não adianta só as pessoas ir para o templo, procurar Ele e não acolher o que está escrito. O que adianta eu querer o meu Senhor e não acatar as ordenanças que o meu Senhor me passa? Meu Senhor me passa as ordenanças, eu quero Ele, eu tenho que acatar as ordenanças do Senhor. Entendeu? Jamais pisar em quem fez algo por mim na cruz do Calvário. O Senhor sofreu muito, o Senhor foi muito humilhado por nós na cruz do Calvário. Tá na hora das pessoas abrir os olhos e colocar a palavra do Senhor do jeito que deve ser. Não causar escândalo com o nome dele. Nem o tempo católico, nem o tempo evangélico. Ó. Essa mensagem que eu vou soltar para vocês vai ser sobre o quê? Sobre o tempo católico. Ó. Jesus aqui em Hebreu. Hebreu não, que Hebreu é em Êxodo. Em Êxodo. Tá aqui, ó, Êxodo 20 é um mandamento pro tempo católico. O Senhor tá mandando mensagem para o Papa, para os padres, para os chefes da Igreja Católica. Através de quê? Através da esposa do Senhor, através da noiva do Senhor. Então, o Senhor vai vir, ó, povo, vocês se alertam, o Senhor tá vindo pra terra. Após o carnaval, o Senhor vai vir pra terra. E o Senhor vai fazer o quê? Vai ser aberto o sexto selo. Vocês têm que abrir os olhos e vocês têm que ver que o Senhor está às portas. Êxodo 20 e o versículo 4, versículo 5, versículo 6, ó. Não farás para ti imagem de escultura, de modo nenhum. As pessoas, o templo católico pode ter idolatria, de modo nenhum. Se vocês quiserem pertencer ao Deus de Israel, vocês não podem ter idolatria não, ó. Nem alguma semelhança do que há em cima no céu. Nem da imagem do Senhor vocês não podem ter. Por quê? Porque está dizendo a Bíblia. Ele não veio para a terra, não morreu por nós e não subiu para o céu. Nem na imagem dele não pode ter, porque está escrito na Bíblia. Nem semelhança do que há no céu. Nem a semelhança do Senhor vocês podem fazer de imagem de escultura, entendeu? Ó. De imagem nenhuma, né? Ó. Nem alguma semelhança do que há em cima no céu, nem embaixo da terra. A mãe do céu, ela morreu, ela foi sepultada. Nem a imagem dela vocês podem ter, porque o único que foi levado ao céu ou foi Eli ou foi Eliseu. E o Senhor, que veio do céu, morreu por nós, fez o sacrifício e subiu ao céu. Não pode ter nada de imagem. É o que o Senhor está dizendo. A mãe do céu, ela morreu e foi sepultada. Não pode ter imagem dela dentro da igreja, não, entendeu? Ó. Não te encurvarás a ela, ó, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a ela, não pode se ajoelhar perante imagem de escultura, não. Nem as servir, e nem tampouco servir, servir a imagem de escultura. Quantas pessoas não rezam Ave Maria e canta também? Não pode, não pode de maneira nenhuma. Vocês estão dando reverência a demônios que estão atrás dessas imagens, entendeu? É o que fala no livro do Apocalipse. Por isso que eu digo a você, nada não sai da minha boca, sai tudo das Santas Escrituras, entendeu? E das minhas visões que o Senhor me concedeu. O Senhor disse assim, abre a tua boca, fala para eles toda a verdade. Então pronto, é o que eu estou passar para vocês, entendeu? Ó. Porque eu sou o teu Deus, sou o Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais. Iniquidade é o quê? Pecado. Pecado das idolatrias. Dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração. Daqueles que me odeiam. Fez isso, tem ido, tem idolatria, vocês estão demonstrando que odeia o Senhor. Para com isso, povo. Está na hora de vocês se voltarem para o Senhor, para o seu Criador. E faço misericórdia a milhares do que me ama e guarda os meus mandamentos. É um mandamento do Senhor não ter idolatria. Por que as pessoas quebraram?
Por que as pessoas reagem desse jeito, dessa maneira? E aqui no livro do Apocalipse, que é o que eu vou ler para vocês agora, tá dizendo que essas pessoas estão fora do reino do céu. Por quê? Porque o Senhor não vai aceitar pessoas desse jeito. É o que tá falando a Bíblia, olha. E no livro do Apocalipse, ó. Apocalipse 22, o versículo o quê? Versículo 15, ó. Ficarão de fora do reino do céu. Presta atenção, ó. Os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras. Você está vendo? As pessoas que têm idolatria não entram no reino do céu, não. E qualquer que ama e comete a mentira. Mentiu também, não entra no reino do céu. Tá fora do reino do céu, entendeu? Pronto, encerrei para vocês. Jesus envia as pessoas para o quê? Para pregar o evangelho. É o que fala a Bíblia. Ó, eu, Jesus, envio o meu anjo para vós testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã, entendeu? O Senhor que envia a gente para poder falar com o povo, chamar o povo ao arrependimento, chamar o povo para que se volte para o Senhor, colhe o seu sacrifício, chama para a gente falar com o povo da casa dele, entendeu? O Senhor conta conosco. Entreguei essa mensagem para o quê? Para o tempo católico. O Senhor, aqui, deixa eu ler aqui para vocês. Tá aqui. Apocalipse, olha o que é que o Senhor falou, que saiu da boca do Cordeiro, ó. E os outros homens que não foram mortos por esta praga não se arrependeram das suas obras, das suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze e de madeira, que nem podem ouvir, nem andar. Então, se o Senhor está dizendo que estão fazendo o que? Idolatrar os demônios. Por que as pessoas não se alertam? Está escrito na Bíblia, entendeu? Agora, se as pessoas preferem, né? O Senhor está chamando, o Senhor está chamando. Antes de acontecer, antes de ser aberto o sexto selo, o Senhor está chamando vocês ao arrependimento. Arrependei-vos. Arrependei-vos das idolatrias. Arrependei-vos e se volte para o seu Senhor. O Senhor é longânimo e nos perdoar. Se você reconhecer o Senhor na palavra dele, deixar de praticar, pode ter certeza que tem salvação, porque o Senhor é longânimo e perdoar a todos o Senhor é longânimo e nos perdoar. Agora eu vou falar sobre o quê? Já falei sobre o tempo católico, agora eu vou falar sobre o quê? Vou soltar mais um, Jesus também repreendendo, porque eu gosto de falar as coisas que o Senhor fala, repreendendo. A esposa do Senhor está na terra para fazer a vontade dele, ó. E disse-lhe, ó, é Mateus 4, e o versículo, começa logo do versículo 6. E disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e te-ão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Você está vendo? Ele tentando o Senhor. Vocês acham que ele tentou o Senhor? Vocês acham que eles vão tentar o povo na face da terra? Não. Tenta. E tentou e vocês caíram. Aqui o Senhor fez foi expulsar ele, ó. Disse-lhe, também está escrito, não tentarás o Senhor, o teu Deus. Então, as pessoas tentam o Senhor. Quantas pessoas não fazem carnaval fazendo pouco do sacrifício do Senhor? Novamente, o levou o diabo a um monte muito alto e tomou-lhe todo o reino e mostrou-lhe todo o reino do mundo e a glória dele. E disse-lhe, tudo isso te
darei se prostrar, me adorarem. Você está vendo? O que é que o inimigo tem para oferecer algum? Se ele não tem nada para oferecer a Deus, avalie a nós, entendeu? O único que pode nos dar alguma coisa é o Senhor. Nos concedeu lá na cruz do Calvário a nossa salvação, nos concedeu vida eterna para sempre e nos concedeu o quê? O nosso galardão, entendeu? Ó, já tá de bom tamanho, né? Glória a Deus. Ó, mas ó, o Senhor é muito maravilhoso. O Senhor nos fez um lá no céu pra nós. No repouso do Senhor, o Senhor fez o quê? Pra nós, entendeu? Canto pra gente habitar com Ele. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor, o teu Deus, adorarás, e só a Ele servirás. Olha o que o Senhor falou. O Senhor disse que só a Ele é para adorar, se prostrar, não em mais de escultura. E só a Ele servir, só a Ele orar, cantar, só a Ele. Cuide que as pessoas fazem tudo errado, né? E eu tô lendo para vocês. Pronto, encerrei para vocês esse vídeo, tá bom? Ó, escuta o que o Senhor tá falando com a igreja dele, com o povo dele. O Senhor tá alertando vocês. O Senhor tá pelejando. O Senhor, ó, esse sonho que eu soltei para vocês no outro vídeo, o Senhor peleja pelo quê? Pela noiva dele e peleja pelo quê? O Senhor peleja pela noiva dele, peleja pelos convidados do Senhor. O Senhor chama o quê? Cada um de nós ao arrependimento, à transformação de vida. Por que as pessoas estão fazendo por causa da sua própria salvação, da sua alma? O Senhor já concedeu. Agora cabe a cada um de nós segurarmos a nossa salvação. Jamais se desviar. Sai do caminho largo. O caminho é largo, é espaçoso, o caminho que leva à perdição. Mas o caminho que nos conduz à salvação, ele é um caminho estreito. Tem espinho, é apertado, cai, se machuca. Então, mas o Senhor está ali. O Senhor também passou por esse caminho. O caminho estreitozinho, o Senhor passou por ele. Quantos fiéis não estão dentro da casa do Senhor? Tá dentro da casa do Senhor, mas ainda tá lá no caminho largo. Não saiu do caminho largo, porque se sente à vontade no caminho largo. Não quer se desfazer da vaidade. Tá na casa do Senhor, mas ainda tá no caminho largo. Não saiu do caminho largo. Tem que aprender a renunciar. O Senhor me mostrou a cabeça de uma mulher toda maquiada. O Senhor tá dizendo que o templo dele tá cheio de vaidade. Tá cheio de vaidade. A mulher era com o rostinho todo pintado, com batom, com os cabelos tirados. Tem que aprender a escutar o Senhor, povo. Vocês viram que eu li pra vocês. Tem que ter renúncia. O Senhor pede do templo dele, da casa dele, renúncia. Renúncia das idolatrias, renúncia da vaidade, renúncia de querer o quê? De querer impor as coisas. Nós não podemos impor nada ao Senhor. O Senhor, que Ele é o nosso Pai, Ele que tem que nos falar e nós acatar as ordenanças dele, entendeu? Aqui, tudo que está escrito aqui é a ordenança do Senhor. Tudo nós temos que colocar o quê? Em prática. Aqui, ó, eu vou ler um versículo para vocês aqui, ó. Tá chegando. Não, passou. Pronto, chegou de novo. Tá aqui, ó. Assim, o Jesus é o caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. E tem o que na Bíblia? Esse versículo, acabei de soltar para vocês. Tem outro versículo na Bíblia e diz assim, ó. A porta larga e o caminho largo. Muitas pessoas caminham nesse caminho, vai direto para essa porta, que é a porta do, né? Então, e também tem outras pessoas o que estão caminhando no caminho estreito, que é o caminho que o caminho que conduz nós à salvação, é o caminho do Senhor, né? Ó, assim diz o Senhor dos exércitos: se andares nos meus caminhos e se observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa, também guardarás os meus átios e te darei livre acesso entre os que estão aqui. Você está vendo? Nós só temos livre acesso para entrar na porta do céu, passar por Jesus, se nós acatar as ordenanças do Senhor. Se não acatar, não tem parte para entrar no reino do céu, não. Só entra lá aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está no céu. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino do céu. Está lá dentro da igreja, está com o pé no mundo, ainda não está fazendo a vontade do Senhor, porque não se libertou do que? Da sua vida passada. Então, essas pessoas vão o quê? Vão ser barradas, o Senhor disse. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino do céu. E o Senhor também fala abertamente.
Nesse dia vão dizer que conhece o Senhor, que profetizaram no nome dele, expulsaram o demônio, e o Senhor vai dizer, apartar a voz de mim, voz que pratica a iniquidade. Por quê? Porque não quis largar o quê? A vaidade, não quis largar o seu eu, entendeu? A gente tem que renunciar a tudo por amor ao nosso Senhor e por amor à nossa salvação da nossa alma, entendeu? É o que eu tenho para dizer para vocês. E eu tava lendo aonde, Meire? Tava lendo em Zacarias 2 e o versículo 7. O número da perfeição, entendeu? O Senhor, a noiva do Senhor chama vocês ao arrependimento. E o Senhor usa a boca dela para falar com cada um de vós, com o povo católico, com o povo evangélico, entendeu? Para que vocês, o quê? Se preparem para vocês participar da ceia do Senhor. O Senhor tem o que? Tem a sua noiva e tem o quê? O Senhor tem a sua noiva e tem os seus convidados. O Senhor está pelejando, esse sonho que eu contei para vocês, o Senhor está pelejando tanto pelo quê? Pela sua noiva, como tá pelejando sobre o quê? Sobre os convidados, sobre os templos dele que tá aqui na terra. É uma luta, meu Deus do Senhor, por esse templo, entendeu? Para que vocês abram seus olhos espirituais e vocês se voltem para o Senhor. Glória a Deus. Encerrei para vocês. Deixa eu ler aqui para vocês. Tô aqui, vou ler aqui logo, bem rapidinho só pra você. Ó, vocês têm que renunciar o quê? Tudo isso aqui o Senhor vai tirar de cima de quê? De muito povo que estão na face da terra agora no dia do arrebatamento. Olha, Jesus está voltando. Após o carnaval, após o carnaval, vai ser aberto o sexto selo. Vai vir algo terrível para a face da terra. E o Senhor alerta vocês se alertem, Jesus está voltando. O Senhor mandou avisar para vocês que Ele está voltando, que Ele está às portas. Acordai, povo, acordai. A noiva do Senhor está chamando vocês ao arrependimento, está chamando vocês que vocês se voltem para o seu Criador. Ó, diz ainda mais o Senhor. Portanto, as filhas de Sião se exaltam e andam com o pescoço erguido, lançando olhares imprudentes. Quais são os olhares imprudentes? O rostinho todo pintado, como o Senhor me mostrou que o templo dele tá, com o rostinho todo pintado. E o Senhor tá dizendo que vai tirar de cima, porque a Jezabela teve um fim horrível. Ó, e quando anda caminhando efetuadamente, fazendo um talita com os seus pés. Portanto, o Senhor rapará a cabeça das filhas de Sião, e o Senhor porá a descoberta a sua nudez. Você está vendo? Naquele dia tirará o Senhor os adornos em forma. Naquele dia tirará o Senhor os adornos dos pés, os saltos altos das irmãs, as toucas e os adornos em forma de lua, as pinturas do rosto, os pendentes, as manilhas, os vestidos resplandecentes, os diademas, os enfeites dos braços, os véus, as caixinhas de perfume e os brincos. A igreja do Senhor está desse jeito. O povo não quer renunciar para ir para o reino do céu. Os anéis e as joias pendentes do nariz, os vestidos de festa, os charles, as bolsas, os charles e as bolsas. Então, os charles e as bolsas, tudo o Senhor vai tirar de cima das filhas de Sião. A igreja do Senhor está desse jeito. As pessoas estão vendo que o Senhor está chamando o povo ao arrependimento. As pessoas não querem. Ó, os espelhos, os linhos finíssimos, os turbantes e os véus. E será que em lugar de perfume haverá mau cheiro, por cinto uma corda, em lugar de penteado dos cabelos, calvície, em lugar de vestido luxuosos, panos de saco e queimadura em lugar de formosura. A Bíblia, aqui no versículo, eu li do versículo 16 até o versículo 24. No versículo 24, o Senhor está dizendo que vai tirar essas pessoas, vão ser o quê? Vão
vão ser queimadas, porque por a desobediência, o pecado. O Senhor diz nas outras escrituras que essas pessoas que pecam, elas vão ser queimadas, e o fogo nunca vai se apagar, e o bicho nunca vai morrer, entendeu? Por isso que eu digo a vocês, vigiar. E vocês estão vendo aqui os cantos que eu li para vocês. Está escrito, arrependei-vos, Jesus está voltando. E o Senhor está voltando e tem algo para acontecer na face da terra. Vocês têm que se voltar para o Senhor, casa do Senhor. Encerrei para vocês esse vídeo. O Senhor chamando o que? O povo dele ao arrependimento.